Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra vocês. Chegou aquela hora que todo mundo espera do mês, aquele momento do vídeo do Jabiraca do mês. E a gente tá aqui pra falar do vencedor da eleição de agosto, que é o Brasinca 4200 GT Uirapuru. Hein? É isso aí mesmo, cara. Se você curte carro e você nunca ouviu falar nesse carro, você tá fazendo isso errado. Então assiste esse vídeo aí pra você pegar esse pedacinho, esse pouquinho da história dessa lenda que foi o Uirapuru. Antes do vídeo começar, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, segue a gente lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Fica ligado aí no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, enfim, todos os agregadores para acompanhar os nossos episódios, beleza? Inclusive, eu vou deixar aqui o link para o vídeo que a gente fez para o episódio número 20, que a gente deu uma pincelada em todos os concorrentes do Jabiraca do mês de agosto, em todos os 8, inclusive o Brasinca, mas foi uma pincelada bem leve, já que ele ganhou esse vídeo. Se você quer saber mais sobre todos os carros, teve coisa lá muito louca, cara. Teve EcoSport Supercharger, Hyundai Accent, resgatado lá da década de 90, Ford Mondeo, Mercedes Classe A, teve uns carrinhos bem diferentes aí nessa eleição. Foi muito legal. Se você quiser aí dar essa acompanhada em todos eles, vai lá no episódio, confere lá que tá muito legal, beleza? Bom, começando aí a falar da história do Brasinca 4200 GT, quando a gente vem escalando a história dele, a gente acaba convergindo num nome, né, em um cara que é o Rigoberto Soler, que é um espanhol radicado no Brasil, que entrou no ramo automobilístico, né, por assim dizer, na Willys. Nossa senhora, tem tempo. Na Willys do Brasil, Willys Overland do Brasil. E lá ele trabalhou no desenvolvimento do Willys Capeta. Maluco. O Willys Capeta. Esse merece também um videozinho nosso aí. Merece até entrar na eleição do Jabiraca, talvez. Só que, infelizmente, o Willys Capeta não saiu muito da fábrica, né? Ele nunca foi vendido. Ele foi lançado, foi apresentado em salão do automóvel, teve eventos, essas coisas todas, mas nunca foi vendido. Apesar de que seria um carrinho bem legal, cara. Um cupezinho com a mecânica de grande cilindrada, né, pra época, desempenho legal, seria um carro muito interessante, mas enfim, morreu na praia. Bom, voltando aí, o Rigoberto, ele trabalhou na Willys, desenvolvendo o Capeta, trabalhou na VMAG, né, fabricando os DKV, e depois ele foi contratado pela Brasinca. Quem era a Brasinca? Até fazendo uma errata, nesse episódio 20 eu falei que a Brasinca fabricava móveis. Não, a Brasinca não fabricava móveis. A Brasinca fabricava carrocerias para ônibus e caminhões. E eles pensaram nesse projeto de fazer um coupé com motor grande e desempenho alto, desempenho bom, que não existia na época no Brasil e era uma tendência no mundo. Você tinha os fabricantes europeus, os fabricantes americanos começando a pensar nos carros esportivos. Isso foi início da década de 60. Quando você fala mais ou menos nessa época, não existia Mustang ainda. O Mustang foi lançado um pouco depois. Então foi antes daquele boom de esportivos. E aí os caras estavam já com essa sacada. Isso daí, cara, eu acho muito legal. Eu já comentei no último vídeo do Gurgel, da Jabiraca do mês de julho. Uma indústria nacional, cara, uma indústria brasileira tendo essa sacada, investindo para fazer isso e dando um tiro muito bom, que foi o 4200 GT. Uma pena que Brasil, né, difícil. Bom, aí eles tiveram essa ideia de fazer esse carro, esse coupé, batizaram o projeto de Uirapuru, que é um pássaro da Amazônia, e começaram a fazer esse desenvolvimento. Partiram de um ponto bem diferente da indústria nacional, que todo mundo usava, a maioria usava chassi Volks e carroceria de fibra. O Gurgel já usava um chassi próprio, mas carroceria de fibra. E a Brasinca, cara, foi assim muito na vanguarda do que a indústria mundial fazia. Eles projetaram um chassi construído de perfis, construíram um chassi tipo caixa, construído de vigas tipo caixa, e uma carroceria de aço. Uma carroceria de aço, cara, no carro nacional. A malemolência aí, aquela coisinha que, porra, Brasinca, não era aí, era que o aço era moldado à mão, a carroceria era moldada à mão, não era prensada, não era estampada, vamos dizer assim, como os carros na época já eram, né? Outra coisa legal também é que eles fizeram a carroceria modelo, em escala, e levaram pro túnel de vento, cara. Pro túnel de vento, o carro foi desenvolvido em túnel de vento. E daí, depois desse teste, desse desenvolvimento, eles fizeram algumas melhorias na carroceria para melhorar o coeficiente aerodinâmico do carro. E aí sim, lançaram o carro no Salão do Automóvel de 1964. Ele era um carro que assim, seguia um design na época, ainda estava começando,
Tem até uma história legal que eu vou contar no final do vídeo. Não desista, no final do vídeo tem essa história legal. Um coupé, quase um notchback, só que a diferença dele para os notchback mais modernos é que o vidro não abria junto com a tampa da mala. A tampa da mala dele era pequenininha, era só uma tampinha que abria assim. Um capô mais longo e tinha uns detalhes muito interessantes, como por exemplo o conjunto óptico, tanto dianteiro quanto traseiro, tanto os faróis e luzes de posição quanto as lanternas traseiras, eles ficavam nas extremidades do carro. As portas, né, elas abriam invadindo um pouco o teto, que era para facilitar você entrar no carro, porque o carro era muito baixo, então você abria, vinha um pedaço do teto junto com a porta, né? E aí você entrava por ele com mais facilidade. E os brasileiros, como não conseguem ver nada nacional bom sem dar aquela enfiada de dedo na ferida, sacaneavam falando que se você parasse o carro na chuva e fosse sair do carro, você ia se molhar e encher o carro de água porque você abriu o teto junto. Porra, Brasil! Um outro detalhe legal também do Brasinca é que o capô dele ele não abria nem para frente nem para trás, ele subia. Os 4 pontos eram apoiados, ele subia por inteiro, devia ser o terror para mexer nesse motor, cara. A menos que o capô subisse 2 metros, que não era, né? Imagina, puta, cara, é por isso que mecânico odeia engenheiro, né? Você tem que tirar alguma coisa mais pesada, ele tem que fazer um serviço mais na posição ruim, com a porcaria de um capô que abre na posição escrota dessa, né? Bom, para mecânica, na época não tinha muita coisa a ser ofertado no Brasil, mas eles deram um tiro bom, cara. Eles foram procurar na Chevrolet, que na época vendia um carro aqui, quase ninguém lembra, que era a Chevrolet Amazona. É mais ou menos assim uma avó da Veraneio, que usava um motor 6 cilindros em linha, 4.200. Sacou o porquê do 4.200 GT? E ela tinha 142 cavalos. E eles pegaram esse motor, que era um motor antigo, era um motor que só tinha 4 mancais, era um motor assim, pela época já era um motor mais antigo, o 3800, que a Chevrolet lançou no Opala mais ou menos uns 4 anos depois, já era mais moderno, mas enfim, não existia na época. E eles pegaram, como é que ignorância pouca é bobagem, é por isso que eu gosto muito do 4.200 GT, esse motor ele tinha um carburador, e eles pegaram e falaram, por que a gente não mete logo 3 carburadores? E botaram 3 carburadores, um para cada par de cilindro, e ganharam uns cavalinhos. O 4.200 do Brasinca, ele tinha 155 cavalos e 32,7 kgf de torque. São números bons, se você parar para pensar, são números muito bons. Mal comparando, o Opala 4100, ele foi ter uma potência parecida com essa em algumas evoluções do motor. Quando ele foi lançado, ele não tinha. Ele foi chegando nesse número, ali mais já, o 4100 ficando cascudo, tendo umas melhoradinhas, que aí ele foi chegando nessa potência. Então, você para pensar, era um carro que devia ter um desempenho muito interessante para a época, cara, com esse motor. Uma pena que assim não foi absorvido pelo mercado como poderia. Devia ser muito caro, a fabricação não devia comportar um volume de vendas muito grande, e aí infelizmente a coisa não se tornou muito viável. E aí, nessa época, o Brasinca 4200 GT ele vinha montado num câmbio Clark de 3 marchas, e aí cabe uma coisa muito interessante desse carro. O desempenho dele era tão bom que mesmo com essa desgraça desse câmbio manual, tá, de 3 marchas, ele conseguia chegar a 200 km por hora. Ele chegou a 200 km por hora em Interlagos, no traçado antigo de Interlagos, provavelmente no oval, não sei. Ele chegava a 200 km por hora, a 200 km por hora de terceira, lógico, era a última marcha, né? E ele passava de 100 km por hora de primeira. A primeira passava um pouquinho de 100, a segunda dava 150 e aí a terceira levava até 200. Imagina o que era isso no trânsito, cara. Uma primeira que você vai... é inimaginável pro dia de hoje. Com certeza isso não era bom, entendeu? Com certeza não era bom. Mas era o suficiente para fazer o carro fazer um 0 a 100 ali na casa de 10 e pouquinho, 11. Ainda com esse câmbio 3 marchas. Excelente se você levar em consideração o panorama geral do carro, né? Ainda falando sobre o câmbio, ele tinha, lógico, embreagem, e o acionamento da embreagem chora, hidráulico. A gente está falando de um carro que foi lançado em 1964, cara. Em relação à suspensão, era uma coisa muito padrão. A dianteira ele tinha braços sobrepostos e a traseira ele tinha eixo rígido. Não devia ter um desempenho muito bom, né? Mas assim, pra época, todo mundo usava chassi, todo mundo usava mais ou menos esse mesmo tipo de suspensão, então tá valendo. Freio. Aí a gente chegou num ponto triste. Ele usava tambozão nas 4, cara. Tambozão nas 4.
Mas fazendo um paralelo, nessa época o Impala americano usava tamborzão nas quatro, então tá dentro, né? Tá valendo. Mas você imagina que delícia você passar naquele alagadinho, naquela pocinha assim, dar aquela lambuzada de água no tambor, a 200 por hora que era o carro dava e precisar do freio, né, cara? Mas anos 60 é isso aí. Bom, aí chegou no ponto que a Brasínca não estava muito dando conta, a coisa não estava ficando viável para a Brasínca. Eles procuraram parceiros para terceirizar a produção do carro, não deu certo. E aí eles encontraram vamos para a colinha, STV, que é a Sociedade Técnica de Veículos, que meio que assumiu a produção do carro, e aí foi lançado o STV Brasínca 4200 GT Uirapuru. Aí o Uirapuru entrou como nome oficial do carro e fazia até parte da carroceria. Ele tinha um embleminha na lateral, Uirapuru. E aí eles deram algumas aprimoradas. Antes da STV, o Brasínca, ele já tinha opção, um opcional, olha que foda. Você podia comprar o carro com opcional. O que era opcional? Era um comando mais bravo. Oh, meu Deus do céu, por que a gente hoje em dia não tem isso? O opcional do carro era um comando mais bravo que te trazia um ganho de potência de vamos pra colinha. Com o comando C4, ele ia para 166 cavalos. Bom, né? 11 cavalinhos ali já era alguma coisa. Com a STV, ele ganhou mais uma versão, vamos dizer assim, mais um opcional, que era o 4200 GTS. E aí, meu irmão, chupa essa manga. Ele continuava com os 3 carburadores, Weber SJOE. Maluco. E ele ia para 171 cavalos, com também um comandinho mais brabo ainda. E aí que vem a bicuda. 4 marchas. Aí ele tava dentro do mercado na veia, cara, na veia. Um carrinho com essa potência, 4 marchas. Detalhe, ele usava câmbio e diferencial de Corvette, maluco. É mole, cara, de Corvette. Isso devia custar uma fortuna na época, cara. Mais ou menos nessa época, eles chegaram a projetar e vender uma versão conversível do Uirapuru, cara, mas só 3 unidades foram vendidas. Então, se você, assim como eu, nunca viu um Uirapuru, que dirá o conversível, né? E também um detalhe legal do Uirapuru, eu vou botar a foto dele na edição aí, a Brasínca ou a STV, né, não sei mais que época que era, não sei direito que época que era, eles fizeram o Gavião. O que era o Gavião, cara? Era o Uirapuru da polícia, maluco. Eles mudaram um pouquinho a carroceria, provavelmente para caber um meliante lá atrás, e era o Uirapuru da polícia, cara. Olha só que troço doido, maluco. Bom, aí a história que eu falei que eu ia contar no final do vídeo. Cara, se você já ouviu falar no Brasínca, certamente você já ouviu falar que ele foi copiado pela Jensen, que era uma fábrica inglesa de carros. E que o Jensen Interceptor era uma cópia do Brasínca. Essa lenda aí, puta, é famosa, cara. Desde quando eu acompanho internet, desde quando eu leio sobre carros na internet, eu vejo essa lenda, eu já acreditei nela, entendeu? Mas não é verdade, tá? É só mais uma vez aquela mania de brasileiro de se achar o vira-lata do mundo, de falar, os ingleses copiaram o nosso Brasínca. Não copiaram, tá? Eu vou até deixar na descrição do vídeo aí um link de uma reportagem muito legal do Flatout, que eles falam exatamente sobre isso. Não é que o Jensen copiou o Brasínca, é que os dois se referenciaram, o design dos dois foram referenciados na mesma coisa. Era mais ou menos uma tendência na época, um design de um coupé com traseira curta, capô longo, e estava começando aquela febre de Coke Bottle. Você não sabe o que é Coke Bottle? Ou é o formato da garrafa de Coca-Cola, principalmente dos carros americanos, onde você tem a traseira, a linha de cintura na traseira um pouco mais alta, no meio um pouco mais baixa e na frente um pouco mais alto. É o design que eles chamavam de Coke Bottle. Os americanos usavam mais isso, o Brasínca não tem esse tipo de design, mas é uma coisa que se aproxima. Isso somado ao motor 6 em linha, que é longo, o capuzão ficava grandão, a traseira ficava curtinha, e você tinha ali os passageiros, o motorista e o passageiro mais próximo da traseira do que da frente. O primeiro carro que surgiu nesse shape, que se tem notícia, foi o Studebaker Avante. E ele foi lançado em 1962, ou seja, 2 anos antes do Brasínca, que por sua vez foi lançado antes do Jensen. Daí a história que o Jensen copia o Brasínca. Cá entre nós,
Eu não acredito que tenha sido uma cópia, mas que o Jensen é escarrado, o Brasinca é. Dá pra pensar, dá pra entender, você olhar um outro e falar, filha da puta, copiaram o nosso Brasinca. Mas não é bem assim. Vai lá na descrição do vídeo, lê essa matéria do Flatout, que é muito legal, cara. Os caras fizeram uma pesquisa lá boa, descreveram legal sobre o assunto e dá pra matar de vez essa história da cópia, beleza? Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Continue acompanhando o nosso vídeo, continue acompanhando os nossos episódios e segue a gente lá no Instagram, porque setembro vai ter mais Jabiraca do mês, beleza? A gente vai abrir lá pra galera indicar os concorrentes e a gente vai falar quais são os nossos e a gente vai deixar o pau quebrar lá na eleição, cara. Essa última teve votação recorde, a final Brasinca contra a BMW X5, olha que duelo foda. Foi pau a pau, cara, virava o tempo todo, o Brasinca na frente, X5 na frente, virou o tempo todo, no fim o Brasinca levou. Beleza? Mas continua com a gente aí, se inscreve no canal, ativa as notificações e até mais, galera.